Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta tarde, onde começo por cumprimentar e dar os parabéns também ao nosso autor, o professor Alexandre Castro Caldas, e também congratular a sua neta, que nos dá o privilégio de estar também aqui hoje, Leonor Braga, uma vez que é a autora das ilustrações deste livro e, portanto, acabou por ser um livro escrito a 4 mãos. Foi essa o primeiro contacto e a primeira apresentação que eu tive deste livro junto do Sr. Professor foi: venho apresentar um livro escrito a 4 mãos. Feito, construído a 4 mãos, escrito pelo Sr. Professor e ilustrado pela sua neta. Cumprimento também os restantes oradoras deste evento, que é o lançamento que nos reúne aqui hoje a todos, o lançamento do mais recente livro do Sr. Professor, Neurologia para Não-Neurologistas. Temos connosco então, eu vou só referir os nomes em função da ordem com que vai ser feita a intervenção. Temos então a nossa professora Amélia Figueiredo, a diretora da Escola de Enfermagem daqui da Universidade Católica Portuguesa. Tenho aqui do meu lado esquerdo a doutora Maria de Jesus Rodrigues, que é diretora clínica do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, e a doutora Catarina Alvarez, bem-vinda também, responsável pelas relações institucionais da Associação Alzheimer Portugal. Portanto, temos aqui, de facto, uma combinação muito interessante e muito valiosa para dar corpo e dar identidade a este livro com todas estas intervenções. Com esta obra reforçamos também uma coleção que nos é muito querida na editora, que é a coleção Estudos de Ciências da Saúde, que agrega textos fundamentais um bocadinho nesta área das ciências da saúde. E com esta edição temos o nosso 7º título publicado e muitos mais agora virão com este novo entusiasmo e impulso dado também aqui pelo Sr. Professor ao colaborar nesta coleção. E no final vamos ter também uma intervenção do Sr. Professor a finalizar este evento. Dou então a palavra à professora Amélia Figueiredo e agradeço muito a todos a vossa presença. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É para mim uma honra integrar este painel de apresentação do livro do Sr. Professor Castro Caldas, que cumprimento agora de forma mais formal. Cumprimentar também a doutora Anabela Antunes, a doutora Catarina Alvarez e a doutora Maria de Jesus Rodrigues. Dizer também que é um gosto integrar este painel de apresentação na vossa presença. Digamos que a minha apresentação segue 3 segmentos, diria eu. Um primeiro, do autor para a obra, e o porquê desta obra, ao fim de 50 anos de grande experiência, como o senhor professor diz no prefácio, depois do livro enquanto objeto e depois da obra em si. E do autor para a obra, o senhor professor Dr. Castro Caldas, para mim será sempre o senhor professor, tem um vasto currículo público. Já todos o lemos, ouvimos ou o conhecemos de algum modo. Relembro que a última vez que o ouvi foi com recurso ao ChatGPT, igualmente na apresentação de um livro em sua homenagem, mas para este fim de tarde de hoje selecionei, com a ajuda da doutora Débora Oliveira, que está aqui presente, e faço um agradecimento público, alguns marcos ou referências do currículo que são determinantes para a obra que se apresenta hoje. O Sr. Professor, atual coordenador do Conselho Nacional para as Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, foi diretor do Laboratório de Estudos de Linguagem, Centro de Estudos Egas Muniz, entre 1975 e 98. Penso que vá-me corrigindo se alguma coisa não estiver bem. Foi até fevereiro de 2004 professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e diretor do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria entre 97 e 2004. Entre 2004 e 2022, foi diretor do Instituto de Ciências da Saúde. Neste período, em enfermagem da Católica, que está aqui à minha direita, uma grande referência, teve o privilégio de privar com a sua irreferência intelectual,
com a sua paridade na academia, com a sua interdisciplinaridade e multidisciplinaridade na governação académica, sempre centrada na melhor evidência científica. Foi para nós um privilégio tê-lo como diretor, Sr. Professor. Desde 2017 passou a ser sócio efetivo da Academia de Ciências de Lisboa, ocupando o lugar deixado vago pelo Sr. Professor Daniel Serrão. Foi ainda presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia entre 1989 e 92 e presidiu a Sociedade Internacional de Neuropsicologia entre 2001 e 2002. É autor de centenas de artigos, como podem imaginar, de capítulos científicos, de livros sobre as ciências do cérebro. De entre os prémios recebidos, salienta-se o Grande Prémio Bial de Medicina e o Prémio de Distinção de Carreira da Sociedade Internacional de Neuropsicologia. Só um investigador e académico, como o Sr. Professor, detentor de uma carreira longa, profícua, de conhecimento profundo, para disponibilizar à sociedade um livro desta natureza. O Sr. Professor é autor, professor, investigador e médico que não se posiciona apenas perante a doença, mas perante a individualidade da pessoa na relação com a doença. E esta tónica é notória no livro desde o princípio ao fim. Este aspecto da individualidade do doente perante a doença. Falando agora da segunda parte do livro, e aqui do livro enquanto objeto, estamos perante um produto intelectual que encerra conhecimento profundo numa linguagem simples e acessível. Esta é a grande mais-valia do livro. É um livro muito acessível para qualquer pessoa, que integra a coleção de estudos de ciências da saúde, como também disse a doutora Anabela Antunes. Tem 156 páginas. O livro divide-se em 3 grandes partes, para além do prefácio, da introdução e da nota conclusiva. Tem a recolha da informação clínica, as doenças neurológicas, onde se destacam 17 doenças. O senhor professor está-me a ajudar. É que eu com o microfone com isto. De entre acidentes vasculares cerebrais até aos comas, passando pelas demências, doenças de Parkinson, entre outras, e os meios complementares diagnósticos utilizados na clínica neurológica, que também é um aspecto muito interessante. Refira-se que, para além do índice de conteúdos, a presença de um índice remissivo facilita muito a pesquisa de um termo qualquer e, portanto, esta obra também tem o índice remissivo. O livro é suportado, também como bem disse a doutora Anabela Antunes, por uma expressão artística, da autoria de Leonor, que está aqui presente. Deveria estar na primeira, mas está na segunda fila. E é neta do senhor professor. De entre a verdadeira anatomia e uma criatividade que ensina. E esta relação entre estes dois polos é interessantíssima, Leonor. A este propósito destaca a figura número 5. E agora a doutora Anabela não se vai zangar comigo, mas a figura 5 congrega todas estas dimensões atrás descritas, portanto, a anatomia e a criatividade que ensina, e não fura ao livro integrar uma coleção, e por isso tem uma capa da autoria da doutora Ana Luísa Bolsa, denominado 4 elementos, e é bastante atraente. A figura 5, para mim, seria uma excelente capa, até já havíamos falado deste assunto. Ao longo do livro e da leitura que o mesmo nos propicia, surgem caixas de texto sombreados, destacando texto importante considerado pelo autor para a compreensão das entradas de secções de texto, imprimindo dinâmica na leitura. É um livro que se lê de uma ponta à outra, assim, não se para. E agora a última, que é a última secção, que é da obra. É uma obra de autor verdadeiramente para as pessoas. É uma obra que ajuda os que ajudam. Orienta o cuidado com conhecimento científico e técnico. É uma obra que pode aliviar o sofrimento de quem cuida e, por isso, dos cuidadores. O livro é revelador de situações e circunstâncias peculiares e características referentes a doenças que, desvendadas, dão maior segurança e competência para a sua adaptação.
Uma obra onde a pessoa-alvo de cuidados está verdadeiramente no centro de todo o registro do livro. Obrigada. Estamos igualmente perante uma obra que deixa emergir as principais causas de morte e morbilidade nacionais e internacionais. Da obra destacaria a recolha de informação clínica, na recolha de informação clínica, a história da doença entre o detalhe científico e a acessibilidade do discurso. E das doenças neurológicas, destacaria a clareza científica, acessível e a humanidade que a sustenta na descrição de cada uma. A obra carrega uma enorme humanidade e esperança, apesar da cronicidade de algumas doenças. Durante a leitura, cruzamos com a memória anonimizada de alguns doentes do Sr. Professor. Nesta sequência lembro o jardineiro da Câmara Municipal, os 2 irmãos que pela doença de um frequentavam a consulta, o professor de geometria, o marido pouco perspicaz da mulher solitária, o médico que tinha a certeza de ter uma doença de Alzheimer, a mãe da Isabel, a senhora que comprou umas botas novas de montar e a senhora que melhorou a agitação com a viuvez. Marcou-me nesta sequência e destacaria, se me permitem, na página 74. O primeiro caso era um homem dos seus 40 anos de idade, que na sequência de um AVC no hemisfério esquerdo ficou privado da sua linguagem. Compreendia o que lhe era dito, mas expressava-se por um único estereotipo: tia, tia, pai. Recuperou muito bem do discreto defeito motor que tinha do lado direito e, por isso, foi capaz de regressar à sua atividade profissional de jardineiro da Câmara Municipal. Vivia com a mulher e um filho. A sua mulher, que o acompanhava às consultas do hospital, dizia com frequência: ele disse-me que, explicando o que tinha acontecido, sem que tivesse, em algum momento, dito outra coisa que não fosse a mesma parafesia. É um exemplo de que é possível comunicar com uma pessoa com afasia. E o livro está cheio de experiências desta natureza, daí a carga de humanidade que toda a leitura nos transmite. Para profissionais de saúde, nos quais me incluo enquanto enfermeira, é uma obra que congrega de forma sistemática, no âmbito da neurologia, um conjunto de informação e de conhecimento muito relevante para sustentar muita da educação para a saúde que todas nós fazemos no empoderamento da pessoa, das famílias e comunidades. Por último, refira-se o facto desta obra constituir vivamente uma estratégia para o aumento da literacia em saúde para doentes e famílias, já que a sua leitura, reflexão, pode ser promotora do aumento de competências para gerir os processos de saúde-doença na sequência das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Senhor Professor, termino reiterando o gosto e a honra de estar aqui e sugerir a leitura do livro a todos os presentes. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentar o professor Castro Caldas, amigo, conheço há muitos anos e foi sempre uma referência para mim, como fisiatra. Portanto, na minha formação, ainda quando ele me foi entregar o livro, conversámos sobre o que eu sei de neurologia aprendi no Hospital Santa Maria, portanto, portanto foi sempre para mim uma referência e tenho privado mais de perto com ele nos últimos tempos e, portanto, não podia, eu não sou, depois da professora Amélia Figueiredo falar, eu nem sequer sei o que é dizer, não é? Mas, portanto, fez já a parte académica, não é, do professor. Eu, como médica, li o livro num dia, tomei as minhas notas e fiquei muito agradada, porque, como disse, eu vou dizer por outras palavras, para mim isto é uma bíblia para a cabeceira, essencialmente dos cuidadores. Portanto, não só dos profissionais de saúde, não neurologistas, mas para os cuidadores. Portanto, eu tinha aqui umas notas que vou ler,
porque efetivamente me tocou de perto este livro. Portanto, o professor Castro Caldas, o reconhecido neurologista, que já foi feito aqui o percurso dele e que não vou alongar, porque todos o conhecemos bem, ao escrever este livro da neurologia para neurologistas, demonstra a preocupação que ele teve no seu percurso, já longo, como médico, com os doentes que sofrem das doenças neurológicas. Mas, essencialmente, eu penso que é a preocupação que hoje nós, médicos mais velhos, temos hoje, que é a maneira de cuidar. Porque o diagnóstico, o neurologista sabe fazer o diagnóstico, e eu acho que o professor Castro Caldas, neste momento, vê que os tempos mudaram e que se preocupa com a maneira de cuidar. Isso foi o que efetivamente me tocou mais em termos do livro, a maneira de cuidar. Portanto, o impacto que as doenças têm na pessoa, na família, nos amigos, na profissão. Todos, com certeza, já tivemos alguém próximo com uma doença neurológica e, efetivamente, é uma situação muito difícil para os cuidadores. Portanto, para o cuidador, é um livro fundamental, ensina a relação cuidador-doente, como o doente reage à doença. O professor teve o cuidado de pormenorizar, aprendi alguns, uns já não me lembrava, outros não os conhecia, sinais e sintomas específicos de algumas doenças neurológicas. Foi muito gratificante para mim os pequenos pormenores do livro. Portanto, a doença, o principal problema das doenças às vezes não é o diagnóstico. O diagnóstico tem uma carga muito grande, mas é o sofrimento que cada doente imprime a essa doença. Que eu acho que isso que está bem patente neste livro, que isso foi bem focado. E portanto, que temos de ter uma compreensão com a doença, que implica portanto, a alteração da vida que implica na pessoa. O cuidador e a família mais próxima tem que conversar, envolver com quem conhece melhor o doente. Portanto, o cuidador não pode ser uma pessoa que aparece em casa e diz agora fica a tomar conta deste doente. Não, tem que haver um trabalho prévio com a família para se conhecer o doente e essencialmente naqueles doentes que têm alterações cognitivas graves, não é? Portanto, temos que descrever em pormenor o conhecer o doente, o seu meio ambiente, os obstáculos e os obstáculos a evitar, o gosto e os hábitos do doente. Isso tem que ser em consideração. Eu lembro-me de uma pequena história. Portanto, nós no Alcoitão trabalhamos com a equipa multidisciplinar. E lembro-me de uma frase de um dos diretores de serviço, do Jacinto, de dizer: não, os objetivos têm que ser definidos em função do que o doente quer. Porque o doente é que tem que nos dizer, quando consegue transmitir, qual é o seu objetivo. Porque nós temos, por exemplo, doentes com acidentes vasculares cerebrais, que muitas vezes dizem: eu só quero andar, eu só quero conseguir ir ao café, tomar o meu café ou falar com os amigos. Se for um doente intelectual, como é óbvio, os objetivos são diferentes e isto são discutidos com o doente. E, portanto, noutra fase, sem ser a reabilitação intensiva, acho que isto também tem que estar presente nos cuidadores e na família. E nós, profissionais de saúde, também temos essa obrigação de contribuir para que isso aconteça e para darmos também orientações, que as pessoas ficam muito desorientadas, os que o rodeiam, não é? Destas doenças horríveis com alterações cognitivas graves e que muitas vezes não se sabe como lidar com o doente. Portanto, fez uma revisão cuidada e meticulosa dos principais sintomas e sinais das doenças, centrado na mente e na motricidade, que é o que temos que focar no caso destas doenças, não é? Mas, efetivamente, a especificidade de cada doença e de cada doente é um caso. Não tratamos doenças, tratamos doentes.
E isso acho que ficou bem patente neste livro e no que nos rodeia. Portanto, não me vou alongar, mas não podia deixar de referir a preocupação que o professor teve com os cuidadores para conhecerem bem os seus efeitos legais, o apoio permanente que se deve dar também aos cuidadores, para manterem uma vida de relação própria e não total dependência da pessoa doente, sem se autocensurarem. Eu acompanhei há pouco tempo, de perto, uma situação de um amigo próximo em que a mulher era médica, porque infelizmente também já faleceu, e efetivamente ela à sexta-feira normalmente ia jantar fora com ele e passou a ir jantar com as amigas para poder ter força para depois, o resto da semana, de tratar dele. Portanto, isto são quem passa por estas situações percebe isto, e o professor teve esse cuidado e faz essa chamada de atenção, porque as pessoas, para se manterem bem, para serem cuidadoras, também têm que ser pessoas, não é? Portanto, têm que continuar a ser elas, porque senão alguma coisa depois corre mal, não é? E eu acho que isso para mim marcou muito no livro, porque todos sabemos isso, mas eu acho que muitas vezes as pessoas se esquecem. Eu acho que isso é bom, nós também, quando lidamos com amigos e com pessoas que têm estas situações, também dar força nesse sentido e apoiá-los, porque efetivamente é uma carga muito grande, e eu conheço pessoas que trataram do companheiro em termos de doença de Alzheimer, e temos aqui a professora Catarina que depois falará disso com certeza, e que a pessoa diz: eu aguento, eu fico, e chega-se a um ponto que não se aguenta mesmo. E porquê? Porque a pessoa se dedica 24 horas e é impossível o ser humano aguentar isto muito tempo, não é? Portanto, temos que efetivamente ter um suporte, ou familiar, ou de amigos, ou ter mais ajudas. A pessoa não pode querer sozinha ter essa carga. Porque o doente com alterações cognitivas é doente de um doente com uma neoplasia terminal e que está bem de cabeça. É diferente, o tratamento tem que ser diferente. Todos precisam de carinho, todos precisam de muito amor, mas o aguentar a situação do doente que não conhece o filho, que trata mal o marido, e a pessoa não responder a ripostar, não é? Não ripostar. Eu acho que isso tudo se treina e tudo se aprende, e se nós, profissionais de saúde, tivermos esse cuidado também de fazer esse alerta, como o professor fez, acho que é uma mais-valia, porque é o que nos espera nos próximos tempos. As doenças, infelizmente, estão a aumentar, e nós, cuidadores e profissionais de saúde, sabemos que temos que lidar com essa situação. E, portanto, eu não queria deixar, como médica fisiatra que sou, e como os fisiatras são os coordenadores da equipa multidisciplinar que muitas vezes acompanham estas situações, só tenho que agradecer ao amigo e professor Castro Caldas, e um bem-aja muito grande do fundo do coração por este livro. E muito obrigada a todos. Então, muito boa tarde, e antes de mais cumprimentar, não podia deixar de ser o Sr. Professor Castro Caldas e as minhas colegas de painel. Eu estava aqui a pensar com os meus botões. Bom, foi um bocadinho tudo dito, neste sentido em que as 3 palavras que eu tinha escolhido para ancorar este meu pequeno contributo eram e são, porque não vou deixar de tecer alguns comentários, claro, de um modo mais informal e mais liberto, exatamente por causa das 2 intervenções anteriores. Portanto, estas 3 palavras eram generosidade, utilidade e humanidade. E, portanto, na realidade, como podem perceber, estamos completamente alinhadas nestas intervenções, não combinámos. Portanto, isto é efetivamente o testemunho de 3 leitoras que não se conheciam antes e que, de uma forma muito espontânea, retiraram a mesma coisa deste livro. E a mesma coisa nestes 3 sentidos. E, portanto,
no respeito à palavra generosidade e aquilo que ela implica, e aqui, enfim, no desempenho do meu papel enquanto responsável pelas relações institucionais de Alzheimer em Portugal, é evidente que estou aqui com muita gratidão do Sr. Professor por todo o apoio, por toda a ajuda, por toda a parceria que ao longo de continuados anos tem dado à Associação. Eu tenho sido uma testemunha muito direta de todo o trabalho que temos desenvolvido em conjunto e, portanto, muitíssimo obrigada. E também gostava de dar uma obrigada especial em nome, vou-me atrever, eu sou psicóloga de profissão, não sou médica, mas vou-me atrever a dar uma obrigada também em nome dos médicos, além dos outros profissionais de saúde. E porquê? Porque durante estes 10 anos em que pude privar com o Sr. Professor em termos profissionais, fomos a muitas reuniões com muitos parceiros e com muitos colegas. E era incrível porque era sistemático. Em todas as reuniões onde existiam médicos, havia uma especial deferência, um especial carinho, uma especial honra e agradecimento por aquilo que o Sr. Professor lhes tinha ensinado. Estávamos muitas vezes a falar de diretores clínicos, de agrupamentos de centros de saúde, de pessoas com uma determinada posição, de médicos com um determinado currículo. Portanto, eu fui testemunha disso diretamente, portanto, sinto-me assim um bocadinho, permite-me dizer isto a esta audiência. E depois também agradecer a todos em nome de todos os profissionais de saúde que não são médicos, não é? Aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos também, que muito têm aprendido com o Sr. Professor. E, portanto, a primeira vez que eu aprendi com o Sr. Professor ainda não o conhecia, estava também a tirar o meu curso de Psicologia, e, portanto, fui sua leitora, ainda antes de estar aqui agora nesta posição em que me encontro. Portanto, o agradecimento, ainda no contexto da palavra agradecimento, também implica aqui o agradecimento por este livro. Eu acho absolutamente fantástico como é que uma pessoa que tem o currículo ímpar que o professor tem, do ponto de vista clínico, do ponto de vista académico, ainda nos oferece mais este livro. E este livro, passando agora para a palavra utilidade, é um livro muito útil, como objeto, como há pouco referia. É um livro muito útil para quem é profissional de saúde há muito tempo e que trabalha de uma forma dedicada no contexto do envelhecimento e das demências. Eu aprendi muito, eu também senti o mesmo. Estava a ler o livro e a pensar assim, Catarina, o que tu não sabes, o que tu já não te lembras, algumas coisas que eu também sabia assim pelo meio, portanto, e sobre clínica, que eu também achei muito importante, quer dizer, isto é um livro que é um livro clínico, quer dizer, aguça-nos este olhar que todos nós temos de manter quando olhamos para a pessoa que temos à nossa frente enquanto profissionais, não é? Que é a partir daqui que depois tudo se joga. E joga para quê? E aqui o aspecto da humanidade. Não joga para sermos detetives de sinais e sintomas. Isso serve pouco a quem temos do outro lado, não é? Joga exatamente para compreendermos melhor. Porque uma relação de ajuda sem compreensão não funciona. Tanto do ponto de vista formal e profissional, ou seja, enquanto profissionais de saúde, e não só. Estava aqui a esquecer, por exemplo, dos assistentes sociais, que são tão importantes nas nossas equipas, mas também como cuidadores informais. Este livro está perfeitamente ao alcance de um cuidador informal. Nós não precisamos tirar uma licenciatura nestas áreas que já referimos aqui para aprendermos e cuidarmos melhor com toda a informação contida neste livro. E, portanto, a expressão humanidade está muito entrelaçada com esta expressão de utilidade, porque ao longo das páginas, como referiu, foi isso mesmo que eu senti. Também o li de uma vez só, que não é um romance, muito francamente, não querendo descurar nem desrespeitar o rigor técnico, e os desenhos lindíssimos também me ajudaram a percorrer as páginas, assim como os casos práticos que ilustram, que dão vida, que dão corpo, porque esta é a razão pela qual, digo eu, pelo menos para quem desempenha a sua profissão com coração, esta é a razão pela qual nós trabalhamos, às vezes com condições difíceis e exigentes, e ao longo de muitos anos sem desistir, é porque queremos compreender melhor quem queremos ajudar. E, portanto, termino como comecei. Muito obrigada, professor, porque este é um excelente instrumento ou ferramenta para o poder fazer. Muito obrigada mais uma vez. Bom, então, eu não vou alongar, naturalmente, mas agradeço em primeiro lugar a vossa amizade. A amizade não se agradece, mas
Partilha-se. Mas os comentários que fizeram, eu corri o risco de não pedir, antes de publicar o livro, de pedir uma opinião às pessoas. Achei que não devia pedir. E, portanto, este foi um risco a tirar aquilo que me passou pela cabeça e pô-lo de repente ao serviço das pessoas. Mas representa, basicamente, de facto, 50 anos de ensino. E perceber o que é que foi possível passar aos outros, os outros perceberem, e quais foram as soluções que fui arranjando no ensino para ensinar as coisas. E, portanto, esta ideia de fazer, enfim, este auxiliar, eu julgo que é mesmo o objetivo, é haver um auxiliar para quem quer ler. E tinha que ser pequeno, não podia ser grande. Se fosse grande, ficava um calhamaço muito grande e as pessoas não leem calhamaços grandes. E assim, quando se lê num dia, tanto melhor, pode-se ler 2 vezes se for preciso, algum tempo depois. Vai-se lá tirar dúvidas. E das coisas que para mim também foi importante foi fazer o índice remissivo, que pode ajudar as pessoas a irem à procura dos temas que as afligem. E, portanto, neste momento, não foi uma peça com peer review, mas acabou por ser. Foi um peer review e, portanto, sinto que foi aprovado. O que significa que, de facto, o objetivo que eu tinha desenhado foi bem construído. Naturalmente, embora tenha ficado para o fim, tenho que agradecer à Leonor. E a Leonor foi uma companheira boa, sentada de um lado e do outro, conversaram um bocadinho, 400 km mais ao norte, que é um sítio onde agora gosto de estar, fazer estas coisas. E agradecer também à Débora, que está ali escondida atrás, que me ajudou a passar grande parte do texto, porque eu escrevo de maneira diferente quando é à mão ou quando é no computador, e, portanto, escrevendo à mão, porque agora muitas vezes estou a escrever à mão e depois passo eu próprio no computador, mas ela passa mais depressa, já mais jeito, e, portanto, pedi a ela para fazer isso e fez com todo o gosto, e ao longo do tempo que trabalhou comigo sempre tem ajudado, não só passar coisas à máquina, mas fazer muitas outras coisas que são úteis na nossa vida e no nosso percurso. E, portanto, eu agradeço a vossa presença aqui e pronto, espero que seja útil para todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E, para terminar, só para vos informar que agora o Sr. Professor vai estar disponível para autógrafos, porque este livro com um autógrafo ainda